Oi, eu sou Roana Araújo e esse é o nosso primeiro programa da série Sabor e Atitude. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma pelota mineira de baixo carbono, que eu gosto muito. Vou fazer essa pelota mineira de baixo carbono na churrasqueira solar, em um piquenique no Parque Municipal de Belo Horizonte, que é um lugar que eu amo. Também vou dançar hip hop no viaduto Santa Teresa, porque a dança é uma coisa muito importante para mim. E no final do programa, eu vou ensinar de um jeito bem descomplicado o que é crédito de carbono. Como diz minha avó, roda VT! Hoje eu vou fazer uma versão especial da pelota mineira, só que de um jeito mais leve, mais consciente e de baixo carbono. E sério, fica muito gostosa! A base é simples, 300 gramas de carne moída, pode ser patinho, a 100. O importante é ser uma carne de origem local, comprada perto de você. Isso já reduz bastante o impacto ambiental. Agora vem o diferencial da receita. 120 gramas de beterraba bem raladinha, dá mais ou menos uma beterraba grande. Ela que vai substituir a gordura da receita tradicional, deixando tudo mais leve e muito mais saudável e sustentável. A gente também vai usar cebolinha fresca picada, um ovo caipira para dar liga e o fubá. O fubá é muito importante aqui, porque ele ajuda na textura, dá estrutura para a massa e ainda traz essa identidade bem mineira para a receita. Nos temperos, sal, pimenta do reino e aquela pimentinha mineira, a cumarim. Agora é mão na massa. Agora vamos modelar a pelota. Ficou linda! E aí você pode cozinhar, fritar ou assar, ou como eu vou fazer, na churrasqueira solar. E é isso que eu acho mais interessante nessa receita. Além de reduzir o uso de gordura animal, a gente pode usar ingredientes simples, locais. Valoriza o que é da nossa região e ainda pode cozinhar usando energia limpa. Hoje eu vim para um dos lugares que eu mais gosto em Belo Horizonte, Parque Municipal Américo René Gianetti. E trouxe comigo o meu balaí de guisar e a minha churrasqueira solar. No meu balaio de guisar, salada fresca, suco gelado e água. Ele conserva o frio e o quente também. Primeiro, montar a churrasqueira solar. Ela utiliza apenas o sol, sem carvão, sem gás e sem fumaça.
Eu gosto de parar, me reconectar, respirar. Em poucos minutos, a churrasqueira chegou em 186 graus. Hoje é simples, comida de verdade, baixo carbono. Essa é Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu o que muita gente não queria saber. Inspiração de verdade. Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Quando eu leio Quarto de Despejo, eu fico imaginando como muita coisa acontece até hoje. A Carolina Maria de Jesus escreveu sobre pobreza, fome, dificuldade, sobrevivência. E o mais triste é pensar que isso acontece até hoje. Até hoje, milhares de mulheres no Brasil ainda precisam catar lenha, cozinhar em condições precárias e respirar fumaça todos os dias dentro das cozinhas. E hoje, muita gente ainda não quer olhar para a realidade dentro das cozinhas brasileiras. No Brasil, morreram mais de 22 mil pessoas em 2023 por causa da poluição dentro das cozinhas. E cerca de 90% são mulheres. E quase ninguém fala disso. Por isso, o cozimento limpo é tão importante. Mudar a forma de cozinhar também é cuidar da saúde, da vida e do futuro. Esse momento tão especial florescem movimentos mágicos, limpos e harmônicos. Tão mágico e lindo que meu coração floresce mais e mais nesse clima. As flores, o ar, o som das ondas espairando no ar.
as pessoas sorrindo e aproveitando esse momento. Todos estão curtindo. O que será que elas estão pensando sobre tudo isso? I can see it in my eyes, truth gon' surface every time, even with no dancing with my shadow in a room full of gold, tryna count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million God. I seen kings fall quick for a hit on a reel, seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard, living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror, mirror on the wall, tell me who I'm still on standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when they won't catch my tongue and the world getting colder. Used to pray for a check, now I check on my spirit, cause the money don't echo when your soul ain't near. Every verse got a little confession, like every scar, just a deeper question. E deu certo! Enquanto o sol passava, a pelota mineira de baixo carbono, eu vivi tudo isso. Balaio de guisar, churrasqueira solar, um piquenique de clean cook, cozimento limpo, sem emissão de CO2 e com dança. Nossa, essa pelota mineira de baixo carbono está maravilhosa. Vocês precisam fazer essa receita, é espetacularmente maravilhosa. Que delícia! Eu amo Romeu e Julieta, queijo Minas com goiabada. Pra mim, isso é viver. Você sabia que é possível transformar a redução da poluição em recurso financeiro? Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece com os créditos de carbono. Crédito de carbono é uma unidade que representa a redução de gases de efeito estufa na atmosfera. Na prática, cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2, que deixou de ser emitida. Para gerar os créditos de carbono, um projeto precisa provar que está realmente reduzindo emissões. Isso pode acontecer de várias formas, usando energia limpa, evitando desmatamento ou substituindo tecnologias poluentes. Mas atenção, não basta dizer, tem que comprovar. Para que um crédito de carbono tenha valor, ele precisa ser certificado. Isso significa que o projeto passa por um processo rigoroso: medição das emissões, validação por especialistas independentes, auditoria internacional. Organizações reconhecidas como padrões globais de carbono verificam se aquela redução é real,
adicional e permanente. Só depois disso, o crédito de carbono é oficialmente emitido. A certificação garante 3 coisas fundamentais: que a redução realmente aconteceu, que não aconteceria sem um projeto e que pode ser monitorada ao longo do tempo. Sem isso, o crédito de carbono não tem valor no mercado. Depois de ser certificado, os créditos de carbono podem ser vendidos. Funciona assim: empresas que emitem gases de efeito estufa compram esses créditos de carbono para ser compensado suas emissões. Isso acontece em 2 mercados: o mercado regulado e o mercado voluntário, onde empresas compram por um compromisso ambiental. Quando uma empresa compra um crédito de carbono, o dinheiro vai para o projeto que reduziu a emissão. Ou seja, quem polui financia quem reduz. Esse modelo cria um ciclo positivo, reduz emissões, gera recursos e incentiva novas soluções sustentáveis. É uma forma de transformar a responsabilidade ambiental em uma ação concreta. Mas o mais importante é entender: crédito de carbono não é só um número, é uma ferramenta para acelerar mudanças reais. E o futuro do planeta depende de como a gente usa essas ferramentas hoje. Sabor e atitude, informação que transforma. Quer ganhar um balaio de guisar? Economizar energia e ainda ajudar a descarbonizar o planeta? E compensar as emissões de carbono da série Sabor e Atitude? Mande um e-mail para solmeiodia@cozinhamaislimpa.com.br e conta pra gente por que você quer ganhar um balaio de guisar. Everybody cooks, but not everybody has access to clean cooking. Some 3 billion people around the world still depend on polluting open fires or inefficient stoves to cook their meals. If everyone had access to clean cooking, we could help solve many of today's most pressing global challenges. From Kenya to China to Haiti and beyond, we need to ensure that clean cooking solutions are accessible to everybody on Earth. Because clean cooking is more than preparing food using cleaner, more efficient fuels and stoves. Clean cooking is cleaner air to breathe. It's climate action, women's empowerment, economic opportunity, and so much more. Clean cooking is healthier mothers and healthier families. Hoje, no Sabor e Atitude, comida mineira de baixo carbono, vamos conversar com uma brasileira que ajuda a levar projetos de clean cook ou cozimento limpo para diversos países do mundo. Michelle Alac é economista e atua em Washington, nos Estados Unidos, trabalhando com financiamento e implementação de iniciativas que ampliam o acesso de maneiras mais limpas, seguras e sustentáveis de cozinhar. Michelle Alac, eu lidero o Fundo de Cocção Limpa do Banco Mundial. Sou economista, sou mineira. O que é Clean Cook, cocção limpa? Quando a gente fala de cocção, cocção é uma das primeiras formas de uso da energia, porque para a gente alimentar, para a gente comer, né, a gente cozinha, né? E tem diferentes formas de cozinhar. Dependendo da forma que você cozinha, você gera não só emissões de CO2, mas você gera partículas que fazem mal à saúde, que é um dos grandes desafios. Então, quando a gente fala de cocção limpa, a gente está buscando formas de cozinhar que elas sejam sustentáveis e que elas não façam mal à saúde. Por exemplo, a gente pode estar falando de cocção através da eletricidade, a gente pode estar utilizando gás, a gente pode estar usando biogás, a gente pode estar usando energia solar. Então, tem diferentes formas de cocção que são consideradas limpas. O limpo vem dessa característica de não emitir e de ser sustentável e não fazer mal à saúde das pessoas que estão cozinhando e que estão perto do processo de cocção. Por que a cocção limpa é importante para a transição energética limpa? Quando a gente fala de uma transição energética, a gente precisa que essa transição ela seja justa, né? Porque a gente tem diferentes partes da população que têm acesso diferente ao processo de energia. Hoje em dia, uma grande parte da população, então de um quarto da população, não tem acesso a formatos de cocção que são sustentáveis
limpos e que não fazem mal à saúde, né? Então, quando a gente está falando dessa transição, a gente precisa incluir essa parte da população para poder garantir que essa transição seja justa, né? Então, esse processo de transição justa tem que passar por um processo de transformação da forma de cocção dessas pessoas. Por quê? Porque é uma forma de diminuir a emissão de CO2 e impactar as populações mais vulneráveis e mais carentes e, ademais, dentro dessas populações, impactar principalmente as mulheres, que hoje em dia ainda são as principais responsáveis pelo serviço, pelo trabalho de cozinha nas casas. Como podemos atingir o acesso à cocção limpa para todos em 2030? A gente tem o objetivo de acesso universal à energia para 2030. Esse é um dos objetivos do milênio, que muitos países assinaram, inclusive o Brasil. Para a gente atingir esse objetivo, a gente precisa de programas que permitam focalizar em diferentes tipos de desafios que a gente tem. Então, você tem uma parte da população que ainda não tem acesso nem à eletricidade, nem à cocção. Geralmente, frequentemente, principalmente em países como o Brasil, é uma população que realmente está muito afastada da rede, né? Então a gente tem que pensar programas que, ao levar o acesso elétrico, ele também leve com ele uma forma de cozinhar de maneira sustentável e limpa. Você tem uma parte da população que já tem acesso à eletricidade, no entanto, não tem uma forma sustentável de cocção. Essa parte da população, a gente precisa de pensar programas específicos a isso, né? No caso brasileiro, a gente identifica que uma parte disso a gente está falando de populações rurais, né? Então a gente precisa trabalhar diferentes formatos e diferentes tipos de tecnologia que pode atingir. O terceiro grupo da população é uma população que tem, na teoria, ela tem acesso à cocção limpa, por exemplo, o gás liquefeito, o gás de petróleo liquefeito. No entanto, ela não consegue pagar pelo combustível. Então, não é uma questão de acesso aos pulmões, é uma questão de acesso ao combustível. Então, um programa pensado para essa capacidade de pagamento, de acesso ao serviço, ou diminuição do custo, né? Tem outras tecnologias que não têm acesso, que não necessita, né, o pagamento desses combustíveis, que permitiria fazer isso. Então, quando a gente está pensando num programa para a gente atingir esses objetivos do milênio para 2030, a gente precisa de um programa que atinja e que entre, que focalize, que dê resposta a esses diferentes tipos de desafios. É inspirador ver uma brasileira ajudando a levar o cozimento limpo para tantas famílias ao redor do mundo. Mas existe uma contradição que precisa ser enfrentada. Enquanto diversos países investem em projetos de cozimento limpo, no Brasil, o Cozinha Mais Limpa segue sendo uma iniciativa pioneira, realizada com recursos próprios, sem apoio governamental ou financiamento de empresas. Milhares de brasileiras ainda cozinham exposta à poluição dentro de casa. Mudar essa realidade não é apenas uma questão ambiental. É uma questão de saúde, dignidade e justiça social. Tchau e até o próximo programa Sabor Atitude!